Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula após as férias, neste período de isolamento social devido ao coronavírus. Tudo bem? A nossa primeira aula de filosofia. O que a gente precisa fazer é retomar o primeiro bimestre para a gente poder aí conseguir finalizá-lo, tá certo? Com vocês do primeiro ano do ensino médio, nós finalizamos, né, o período de aulas presenciais com a alegoria da caverna. Eu quero retomar essa narrativa aqui na aula de hoje. Quero que vocês respondam algumas questões, né, para mim através de um link que eu vou colocar na descrição deste vídeo aqui, para a gente poder aí continuar o nosso bimestre, poder avaliar vocês, né, de acordo com aquilo que vocês conseguem apresentar em relação à compreensão e à apropriação dessa história que eu contei para vocês, tudo bem? Eu faltei na aula no dia, então assiste com bastante atenção esse vídeo que ele vai ser muito importante para você. Esse lugar que vocês estão vendo aqui na tela de vocês é o meu site, é onde eu disponibilizo para vocês todas as minhas aulas. O endereço dele na internet é www.profelipe.com.br. Olha só, www.profelipe.com.br. Aí vocês vão entrar numa página que tem lá duas escolas, né? A de vocês e uma outra escola onde eu também dou aula. Então vocês cliquem no Silvio Marcondes, que é a escola de vocês. Aí vai entrar nessa página onde vocês estão aqui, ó. E aí vocês vão ter aqui, ó, um menuzinho onde tem aqui primeiro ano do ensino médio, primeiro bimestre. Nós estamos na aula 5. Tudo bem? A alegoria. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, né? Então prestem bastante atenção. Quem aí lembra da alegoria da caverna, teve nas duas salas do primeiro ano, até passei um registro para fazer, né? Lembra aqui desse desenho, né? Eu mostrei para alguns aí no meu celular, eu mostrei lá na sala de aula. A alegoria da caverna é uma narrativa em que Platão, um importante filósofo, né, do período grego clássico, ele vai narrar uma história onde a gente precisa entender ali que a intenção dele é mostrar a dificuldade que a gente tem de conseguir perceber a diferença entre realidade e ilusão. E que muitas vezes, sem conhecer a verdade, nós damos por verdadeiro aquilo que é falso. Tudo bem? Então prestem bastante atenção nessa história. Eu vou contar ela para vocês, né? E aí depois disso a gente vai perceber alguns desdobramentos. Imaginem que homens foram concebidos, né? Passaram a existir dentro dessa caverna. Como se eles só pudessem visualizar, porque estão amarrados, o interior da caverna, né? O seu fundo, vendo? E que é refletido neste fundo algumas sombras. Vocês percebem que atrás deles, sem que eles possam ver, tem aqui uma fogueira e tem algumas pessoas que passam com objetos inanimados, né, por trás de um muro, para que eles vejam as sombras. Porém, como que esses homens aqui nunca viram nada diferente daquilo, nunca viram realidade externa nenhuma, eles vão acreditar que aquelas sombras são as coisas em si. Elas possuem vida, elas são animadas, dotadas de alma, de movimento próprio. Tudo bem? Bom, o que acontece? A gente precisa perceber então que neste momento, para eles, a realidade se limita apenas a isso. Platão ele continua, digamos que um desses homens consegue se livrar das suas correntes, se libertar de seus grilhões e de uma forma muito difícil, né, com muita dificuldade, ele começa a sair, né, a rastejar e a sair desse interior da caverna. Digamos, né, quando a gente quebra um braço, quebra uma perna e a gente fica imobilizado por 30 dias, às vezes 40 dias,
Depois que tira o gesso, para a gente poder mexer, a gente sente um pouco de fadiga, né? Um pouco difícil. A gente está com o músculo ali atrofiado porque não se mexia. Imagina um homem acorrentado, né? Desde o início da sua existência e de uma hora para outra começar a se movimentar, a começar a se locomover. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, muito doloroso e muito lento também. Porém, ele não para com essa dificuldade, ele continua a querer sair. Digamos que também a luz. Como ele estava sempre acostumado com a penumbra do fundo da caverna, os seus olhos nunca perceberam nada, né, de uma luz muito intensa. E quando a gente está acostumado com a escuridão e alguém liga a luz do quarto, né, a gente sente um pouco de dificuldade, demora um pouco para os nossos olhos se acostumar com a luz. Bom, no caso desse homem que nunca viu luz alguma, imagina quantos dias e o quanto pode ter sido difícil perceber as primeiras experiências com a luz. Porém, vencido esse desafio, né, dos seus músculos atrofiados, dos seus olhos que nunca viram luz alguma, e também o desafio psicológico do medo, o medo do desconhecido, ele sai, né, mesmo assim da caverna, e ao perceber o mundo exterior com cores, com formas, o mundo exterior, né, com elementos de várias animados por si, de fato, né? Ele vai perceber que a sombra, no fundo, ela vai ser o resultado, ela vai ser o efeito de coisas mais reais que elas. Na verdade, a sombra só existe por causa das coisas aí sim reais, mas que no interior da caverna ele jamais poderia imaginar que existisse. Quando ele percebe essa diferença, ele vai perceber, então, por assim dizer, que aquilo que ele vivia dentro da caverna era ilusão. E que existe sim uma outra realidade e que precisa ser vencido vários desafios, várias dificuldades para se conhecer essa realidade. Tudo bem? Então, que vai sentir esse homem? Qual que vai ser o primeiro, digamos assim, inspiração que ele vai ter lá fora da caverna, né? O sentimento de querer dizer, comunicar para aqueles que estavam junto com ele na caverna que eles estão contemplando, na verdade, ilusão. Que a realidade ela é maior do que aquilo, ela está num outro plano. Ele vai descer novamente e vai tentar convencer seus companheiros. Vocês acham que eles vão acreditar na narrativa desse homem, naquilo que esse homem vai contar para eles? Muito provavelmente não. E na narrativa, Platão vai dizer que eles, de fato, não vão acreditar, vão taxá-lo como um louco, ele vai continuar incomodando, podendo até esses homens a matá-lo diante do grau de incômodo que esse homem vai criar. Então percebam, né? O que o Platão ele quer dizer com essa história é que aquele que traz a verdade, depois de ter trabalhado, pensado, refletido, muitas vezes pode exercer a função daquele que incomoda. A verdade incomoda aqueles que estão acomodados. Tudo bem? Então esse é o primeiro fato aí que a gente precisa tomar nota e reconhecer nessa história. Outro fato, ele vai mostrar que a gente só percebe a verdade, quer dizer, a gente só percebe a ilusão quando a gente conhece a verdade. É a verdade que vai nos denunciar aquilo que é ilusão. Enquanto a gente não conhece a verdade, a gente vai acreditar que não existe ilusão alguma. A verdade ela revela a ilusão, a verdade ela revela a mentira, a falsidade. Então, muitas vezes a gente pode se deparar aí, isso é um desdobramento dessa narrativa, né, com situações de pessoas que estão fechadas, com a mente fechada numa determinada coisa que ela entende como sendo a realidade, mas que só é aquilo para ela porque ela não conhece uma realidade maior. O amor, a paixão, muitas vezes, é essa forma de fechar os nossos olhos para a ilusão. Quantas pessoas já se iludiram por amor e só conseguiram perceber que era ilusão quando a verdade, de algum modo, foi revelada. Né? Isso em relação de certa forma, a afetividade, né, que é o caso do amor, em situações políticas, quantas vezes nós fomos enganados, iludidos por discursos políticos
pretendentes à verdade, mas que no fundo eram maiores falácias, né? Eram formas de enganar, de ludibriar as pessoas. E muitas pessoas, muitas vezes, se tornam cegas, se tornam apaixonadas, de certa forma, num determinado cenário político que não é real. Né? Em relação ao esporte, em relação à noção de si, quantas pessoas são iludidas em relação à noção que elas têm de si mesmas, em relação a um padrão social de beleza, a um padrão social de amizade, né? Então essa história, essa narrativa do Platão, ela tem essa mensagem por trás. Por isso que é chamada de alegoria. Uma história alegórica é uma história que tenta, por meio, né, de uma narrativa simples, nos mostrar algo muito profundo, uma mensagem que vai além da narrativa. Tudo bem? Então, essa explicação que eu estou dando aqui para vocês agora é a explicação da primeira aula neste momento de isolamento social que eu quero deixar com vocês. Tudo bem? Tenham muita. Revejam este vídeo, né? Tenham muita clareza na hora de fazer a anotação aí no caderno de vocês. E na descrição deste vídeo, eu vou deixar ali um link para vocês poderem acessar um formulário, para vocês poderem responder aí algumas questões sobre essa narrativa, tudo bem? Podem consultar o site, tem aqui, ó, na página da aula 5 do primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio, tem aqui, ó, uma explicação sobre a alegoria, tem a história por si, né, dita, né, de uma outra forma. Tem um infográfico para poder explicar melhor para vocês. Tem aqui a narração, né, através de um vídeo dessa história. E aqui algumas questões que vocês podem responder no caderno. Mas não esqueçam de entrar no link que está na descrição desse vídeo. Tudo bem? Então até a próxima semana com um novo vídeo de uma nova aula.